Fala galera, boa tarde. Bom, vou falar um pouquinho do mercado que eu estou vendo ultimamente, tá? Bom, eu estou achando que a gente está num mercado com muita volatilidade, né? Com muita notícia que sai de uma hora para outra, muita inversão de fluxo, tá? A gente tem dois pontos aí de geração de volatilidade, né? A gente está com política interna, tá? E a gente está aí com as taxas de juros americanas querendo dar uma disparada, segura. Então, preocupação interna, preocupação externa. Isso, para a gente que está operando, né? No geral, vai causando volatilidade e incerteza, às vezes muitos sinais, né, rápidos no mercado, inverte fluxo rápido. Então é necessário a gente estar com atenção, tá? Esse ambiente de mercado, eu particularmente, eu acho um pouco difícil, tá? Por quê? Porque as notícias, por exemplo, políticas, muitas vezes elas saem e o mercado ele é muito rápido, tá? Em responder, né, a esses estímulos de notícia política, e a gente que não está com a informação na pinta, né, acaba às vezes se atrasando um pouco, não sabe o que está acontecendo. Esse disse-me-disse político, a gente viu ontem, né, foi um mercado que reverteu. Então esse tipo de mercado, né, ele tem que ter cuidado, né? A gente tem que operar, abrir um pouquinho o tamanho dos stops, de repente diminuir um pouco o lote, tá? E é um mercado que pega a galera de surpresa, né? Porque a maioria das pessoas não tá com a notícia, né, ali online, vai saber depois, tá? E como eu falei, de uma hora para outra vira, tá? É um mercado também que eu penso ser muito bom para o trade, né? Fazendo as adaptações de lote, tamanho de stop, eu acho que é um mercado para trade. A gente está no mercado, para mim, de day trade. Em relação ao cenário externo, o que acontece? O pessoal está operando, não está vendo o que está acontecendo com o Treasury, né? Com a taxa de juros americanas de 10 anos. De repente, começa a estressar o mercado aqui, o cara não sabe por quê. É porque lá sai um indicador, né? Começa a subir forte Treasury, ou voltar, ou cair, né? Então a gente está com muitas variáveis, mercado muito sensível e difícil da gente estar dominando o que está acontecendo. São, né, viradas rápidas. Acho que pouca gente, pelo menos aqui, eu acho que fica operando, olhando a taxa de juros americanas, sem se ligar nos indicadores. Hoje saiu o indicador, né? Indicador de mercado de trabalho, saiu o PMI ISM lá, né, nos Estados Unidos, para mostrar se a economia está forte, se não está. Aí já tem reflexo nas taxas de juros. Então muita coisa acontecendo e às vezes a gente não está se ligando, né? Então torna esse mercado um mercado bom para giro, mas muito rápido, e por isso o cuidado. Bom, ainda terminando de falar desse tipo de mercado, que o mercado corre para cima e para baixo rápido, por isso que ele é bom para trade. As coisas acontecem do nada, né? E muitas vezes não respeita pontos, né? Quem estuda market profile, a gente está tipo num mercado aí que ele chama neutro, né? Volatiliza, vai para cima, vai para baixo, oscila muitos pontos. No final ele acaba meio que no 0 a 0, um pouco para cima, um pouco para baixo. No dólar a gente está mais direcional, tá? Então, vejo como um mercado de day trade principalmente. Para swing trade, né? Não gosto desse mercado para swing trade, não gosto. O meu estilo de swing trade é um swing trade onde eu vou procurar um mercado que esteja em tendência, tá? Aí vou ver se o setor daquela ação tá bom, tá forte, se tem um fundamento ali ou uma historinha por trás. E aí eu escolho o papel que eu gosto e, em último, eu vou olhar o gráfico. Vejo muita gente querendo fazer swing trade, né, de duas formas, que é bem o contrário do que eu estou dizendo.
A primeira forma, o cara pega um papel que caiu muito. Ah, aqui caiu muito, vou comprar para swing trade porque uma hora volta. E o meu pensamento de swing trade é o seguinte: eu quero comprar e quero em 4, 5 dias, ou no máximo 2 semanas, já estar botando o dinheiro no bolso, né? E eu quero pegar uma coisa que já esteja forte, subindo forte, ou se no caso de uma venda, né, tá trabalhando na venda, que ele já em 3, 4, 5 dias caia e já remunere o meu dinheiro. Não quero estar no mercado enroscado para cima e para baixo, né? Cheio de sinal falso, a gente está cheio de sinal falso. Então é um mercado que eu não gosto. Então eu quero mercado macro de tendência. Depois, o que eu quero? Qual é o setor que está bom, e depois eu vou para ação. Em quarto, eu olho a entrada gráfica, né? Então, não vou procurar papel que caiu muito. Temos até setups para isso, mas eu me sinto mais confortável dessa maneira que eu disse, tá? Aproveitando a tendência de trend is your friend, né? A tendência é sua amiga, é ali que eu quero estar. E a outra forma que eu vejo o pessoal fazer swing trade, cara, primeiro ele olha o gráfico e ele não sabe por que aquela ação deveria estar subindo, por que tem fluxo naquela ação. A ação só vai subir, eu estou falando em compra, porque a maioria das pessoas fazem swing trade na compra, né? Dificilmente o pessoal faz swing trade na venda, ainda mais que você tem que pegar papel alugado, BTC, né? E o risco ilimitado, então é um pouco mais perigoso, um pouco mais caro, apesar da venda ela acontecer mais rápido. Nesse caso eu prefiro ir para as opções caso haja, opções do papel, né? Então, na compra, que a maioria das pessoas fazem, e o cara só olha o gráfico, né? Eu acho o gráfico interessante, mas acho que o gráfico te dá no máximo 60%, o gráfico puro, tá? Te dá no máximo 60% de assertividade. Vamos ter momentos que ele vai te dar uma assertividade de 80%, e vão ter momentos que a assertividade vai cair, entende? Então, na média, dá isso. Por isso que eu preciso de todos esses confirmadores. Pô, o mercado tá bom, o mercado tá em alta, tá forte, esse setor tá legal, tá? A gente está vendo aí uma grande diferença de setores na bolsa. Os setores de ações ligadas à commodity têm se comportado melhor, por exemplo, do que o de varejo, melhor do que o de construção, melhor do que o dos bancos. Então, a bolsa, na verdade, não é uma bolsa só. A gente tem uma bolsa que são várias bolsas dentro da bolsa, né? Como eu disse, um setor externo. Esse setor externo, por exemplo, a Vale, a não ser que taxem a Vale, né? A receita dela tem a ver com o dólar, que está subindo, com o crescimento chinês. É um pouco diferente, de repente, dos bancos aqui dentro. É um pouco diferente do que a construção, que depende muito do Brasil melhorar, né? A gente tem papel de petroleiras, né? Depende do petróleo lá fora, não depende tanto daqui de dentro. Claro que, como no caso da Petrobras, a gente teve, ela é estatal, tem intervenção, e aí o ruído político, né? Por isso que o mercado ele fica às vezes, né, voltando ao início da live, fica difícil, porque você entra olhando uma coisa e o cara abre a boca, né? Depois ele diz, aí tem uma votação no Congresso, o Congresso diz sim, diz não, enrola, fica difícil, né? E lá fora, sai um indicador, tem um resultado, daqui a meia hora sai outro, tem outro resultado. Então o mercado é muito nervoso, muito sensível. Não acho legal no swing trade, eu prefiro ficar um pouco mais de fora. Faria mais nesses setores que eu falei, né, ligados ao mercado externo do que interno, exatamente, né, pelo que a gente está vendo. O Brasil está um pouco mais atrás na recuperação, né? A gente está meio atolado com essa parte de vacinação, enquanto, por exemplo, a Austrália já está melhorando, enfim, né? A gente sabe como é que é aqui, tá? Então, essa é uma coisa. A outra coisa, eu falei do swing trade, do mercado agora, eu estava passando lá para o pessoal do Telegram sobre o fluxo da CSN, e aí a gente tinha o JP Morgan, o Morgan Stanley comprando pra caramba, ordem recorrente na compra, o mercado caía, ele voltava a comprar, aí daqui a pouco 30 centavos de estilingada para cima, mostrando força. Fui fazer outra coisa, quando eu olhei, tinha caído pra caramba a CSN, eu não estava operando, mas tinha caído pra caramba a CSN. Olhei, estava a Merrill Lynch vendendo pra caceta, ela não estava nem participando
do mercado, né, quando estava no fluxo de compra, comprador, e daqui a pouco deu uma invertida mega. Vocês podem olhar na CSN, né, que ela estava saindo ali, se eu não me engano, 36, aí foi 36,30, daqui a pouco, boom, 35, tudo muito rápido. É isso que eu estou dizendo, né? Esse tipo de mercado tem inversões de fluxo, né, muito rápida. O cara não estava nem trabalhando na venda, daqui a pouco era a XP, a maior vendedora, daqui a pouco entrou o cara vendendo pra caramba. Ah, mas por quê? Não, porque a taxa de juros nos Estados Unidos estressou do nada. O que foi isso? Que ela estava ali no 1,44, daqui a pouco 1,49, tocando 1,50. Então esse tipo de mercado muito rápido, né? E aí me leva a pensar o seguinte, pô, sai uma notícia lá, um indicador, o cara fala aqui, o fluxo, isso gera um fluxo de compra e depois de venda. Aí você olha o gráfico, né? Acho que a live até pro gráfico. Aí eu começo a filosofar aqui, pô, as pessoas elas querem olhar para um gráfico parado, né? Não é que analisar o passado, quer olhar os últimos candles ali que está parado, né? Vamos dizer um gráfico diário ou até de intraday, mas naquela foto, e adivinhar o futuro, né? Adivinhar o que vai acontecer baseado num padrão de candlestick que o cara viu e acha que aquilo vai ficar daquele jeito. E eu acho que uma das razões de que quem só usa gráfico às vezes toma muito loss, né? Ou não, vamos lá, não tomar loss, não conseguia consistência. Por que eu vejo isso? Porque isso é uma dinâmica. O mercado não é uma foto que você vai olhar, vai analisar a figura e vai acertar o para frente, como se fosse, né, um pai de santo que está lendo Búzios, né, um tarólogo, bola de cristal, ou um super analista que vai olhar aquele padrão e vai acertar o futuro. E aí muitas pessoas quebram a cara, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu já quebrei muito a minha cara, achando que se eu olhasse só no gráfico, eu ia estar tudo dentro do gráfico, essa é a minha opinião, e daqui a pouco eu ia acertar para frente se eu estudasse muito. Não conseguia, tá? Então é isso, eu não conseguia estudar muito o gráfico e olhar ali aquela figura e acertar para frente com a consistência que eu precisava para estar vivendo de trader, de mercado, de trade, né? Não de mercado, né? Porque o mercado é muito mais que isso, mas de trade, usando apenas o gráfico. Isso me limitou muito e me gerou perdas, né? Assim, não consegui e tal. Bom, e aí eu tive que abrir minha mente. Primeira abertura de mente, primeira coisa eu aceitei que aquela ferramenta que eu tanto amava, que eu gostava tanto, que era os padrões gráficos, o Elliott Waves, etc. Aquilo me ajudava muito, me ajuda, é um excelente mapa para a gente trabalhar, mas aquilo não ia me dar a resposta, né, que eu queria, de consistência, não ia me dar aquela resposta. A primeira coisa era acertar que aquilo não era magia, aceitar. Bom, passado que eu aceitei que não é magia, era entender mais sobre o mercado, sobre aquele funcionamento. Bom, o primeiro entendimento é o seguinte, o gráfico ele vai me mostrar uma probabilidade, tá? Olha, dado que isso aconteceu, é provável que a gente tenha uma sequência de desenvolvimento que vai seguir tal padrão e você vai ter tal resultado. Então, eu já troquei a minha visão de que isso vai me dar a certeza, né? Ou vai 90%, 80% de chance, pelo menos no meu caso, para isso vai me dar uma probabilidade favorável, tá? Bom, aí vem a segunda coisa, entender que a construção do gráfico, que é feita de fluxos, é feita de notícia, é feito de inputs externos, né? Você está botando no preço alguma coisa, uma antecipação, toda aquela formação que na verdade ele é formado pelas negociações que realmente acontecem, né? Entender que aquilo é uma coisa dinâmica, tá? É uma coisa dinâmica.
E eu, né, olhava o gráfico achando que aquilo não era dinâmica. Dependia da minha capacidade, genialidade, olhar o gráfico e acertar o futuro. Se eu estivesse errando, a culpa era minha, que não estudei o suficiente. Está faltando alguma coisa, falta alguma pecinha. E na verdade a pecinha que estava faltando era entender que aquilo, né, era uma probabilidade e também era o quê? É que vai ter uma dinâmica que vai se desenvolvendo, né? Teve aquela figura do gráfico, agora vai ter outro candle, agora vai ter outra coisa. O que está por vir, tá? Ele está confirmando o desenvolvimento que eu estava achando que ia acontecer, sim ou não? Se sim, a probabilidade de eu estar acertando está grande, me mantenho na operação, entro na operação. Se não, se ele não está confirmando o que eu vi, a probabilidade do que eu estava, do resultado que eu estava achando, ela vai diminuir. Então, ou eu saio da minha operação, ou eu não entro, caso eu não tenha entrado. Então, eu tenho uma informação e vou buscar confirmações, tá? E eu vejo muita gente, eu falo isso porque uma das coisas que me dá mais engajamento, mais likes, o que seja, quando nos meus posts, né, nas minhas postagens, é quando eu posto candlestick, né? E aí eu penso para assim, poxa, por que isso, né? Porque isso não vai dar, isso não é, eu acho um material fraco, né? Um conteúdo fraco quando eu posto um candlestick, eu posto um martelo invertido, acabei de postar e muita gente deu like e tal, o pessoal gostou pra caramba. Claro, dentro do padrão que aconteceu, foi uma boa postagem. Mas eu fico pensando, cara, na minha cabeça assim, por que isso? Porque o cara olha e acha que aquilo vai ser a resposta, né? A resposta para ganhar dinheiro no mercado está ali. E para mim, eu falo, pô, eu não entendo porque esse pessoal curte tanto esse negócio, entendeu? Mais ou menos isso. Claro, quando começa a seguir o mapa do padrão, legal, aí ele vai entrando. Mas a sacada não é essa, a sacada é a seguinte: dado que isso aconteceu, o que vai acontecer de novo? Depois, né? Então, dois exemplos, para ver se o pessoal entende. Acho que era o dólar, né? Uma ação dessa estava caindo forte, e aí fez um martelo invertido lá embaixo. Daqui a pouco ele sai por cima, rompe o pavio do candle do martelo invertido e vai para cima. Aí é o seguinte, venda, 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 chegou lá embaixo, o que aconteceu? Entrou uma zerada ou absorveu um pouco a venda, faz um pullback, né? Depois entra a venda de novo, absorve, aí dá um fundo duplo, né? Ele vem, abre o candle aqui, vai em cima, faz o pavio, tá? Né? Ele absorveu na segunda volta para fechar o corpo do martelo. Só que o próximo candle, eu não sei se vai para cima ou para baixo, entende? Pode ser que ele fez um candle de força, um pavio em cima, né? O corpo embaixo, o martelinho invertido, e o terceiro candle vai para baixo. E pode ser que ele rompa o pavio e vá para cima. Ali que está o lance. Dado que aconteceu esse padrão, agora que eu vou saber o que vai acontecer, né? E as pessoas olham a figura e já tentam adivinhar. Aí compra e toma um stop. Precisa demais, precisa saber que tem que olhar o fluxo do negócio, entendeu? Eu acho importante. Então eu perdi muito tempo com esse lance de olhar as figuras e acertar. Então a gente precisa de uma confirmação do que está acontecendo, confirmação do padrão. Eu vou tentar mostrar para vocês o que eu estou falando e alguns exemplos, tá bom? Vamos lá rapidinho. Olha só, o que eu estou falando é o seguinte, tá? Vamos pegar aqui o martelo invertido. Vamos pensar que o mercado vem caindo. Ok? Caiu bem, ó, só venda. Chegou aqui, tá? Ele encontra uma compra, uma ordem de compra. Vou botar aqui verde, tá? E deu uma secada aqui, né? Caiu muito, exauriu.
a venda por algum momento ela sai de cena, o mercado faz um pullback e volta. Agora a venda entra de novo, voltou a cair, encontrou aquela ordem de novo. Aí, que figura que forma? Se a gente abrir o mercado nesse nível, foi lá em cima e voltou, para terminar aqui, a gente vai ter o martelo invertido. Tá aqui o martelo invertido. Aí o cara fala, martelo invertido, vou comprar, vou vender. O que vai acontecer agora? Eu não sei. É impossível a gente saber. Pode ser que entre venda e essa compra que está aqui, né, essa ordenzinha, acabe e o mercado abra um chão para baixo. Pode acontecer. E pode acontecer que absorveu e secou a venda, acabou a venda. E aí o mercado volta e reverte. As duas coisas podem acontecer, olhando só pelo gráfico, se eu não estiver acompanhando o fluxo. Mas ok, pelo gráfico. Bom, quando é que a gente entra nesse martelo invertido? Olha só, aqui tem uma resistência, né? Aqui teve uma venda, tanto é que ele bateu aqui e voltou, venda. Se o mercado consegue passar esse nível desse martelo invertido, a máxima dele, que é o pavio, significa que essa venda que jogou o mercado para baixo não está mais lá. Se ela não está mais lá, está livre para subir. E por que sobe forte, fazendo a reversão assim? Porque a queda foi forte e agora não tem mais venda. A venda foi toda feita durante essa queda, abre um vazio. Por isso que eu acho a melhor forma de entrar no martelo invertido quando a gente vem de uma queda forte. Então, eu preciso de uma confirmação para estar usando. Bom, aí entrei, tá? Essa é a minha lógica, né, do Cardon aqui, do Guilherme, do martelo invertido. Se eu acho que não tem mais esse vendedor, que tinha um vendedor aqui, se eu acho que não tem mais esse vendedor, o que eu espero depois que eu entro? Eu não tenho esses candles ainda. Eu não tenho, o mercado está assim. Mas o que eu espero? Eu espero que ele corra no vazio. É isso que eu quero. Então, se o mercado começa a fazer isso, eu vou carregando. Agora, entrei. Se ele faz assim, ó, eu tenho que sair. Sabe por quê? Porque o motivo de eu ter entrado é que esse vendedor não existia mais. Mas agora ele mostra que tem venda de novo. Entende? Então, é uma dinâmica, não tem uma certeza. Por exemplo, vamos pegar aqui uma coisa. Olha só. Petrobras, né? Gap, bateu lá no 25, caiu. Chegou na mínima, menos volume. Menos volume. Aqui secou o volume, né? Que foi a troca de mão. Até brinquei na época, o dinheiro vai trocar de mão. Veio para o fundo, martelo. Qual é a ideia daqui? É que, na minha visão, tá, gente? Na minha leitura, é que aqui, ó, o vendedor vendeu tudo que tinha para vender, tá? Vou pegar amarelo. Ó, aqui ele vendeu tudo, o vendedor. Tanto é que tem esse volume. Subiu e veio caindo com volume decrescente, tá? Sobe até o volume ontem, ó. E veio caindo com volume. Então, deu uma exaurida na venda de Petro. Ou seja, se deu uma exaurida na venda de Petro, é porque não tem mais vendedor para cima, concorda, galera? Não tem mais venda. Exauriu e já fez a reversãozinha. Isso é que o Kendall está falando. Boom. E tal. Beleza. Chegou lá embaixo. Mas o que a gente quer? Se isso é verdade, se a venda acabou, o mercado tem que mostrar que não tem venda. Qual é a forma que não tem venda? É ele entrar no vazio e subir. É isso que ele vai me dar confirmação, tá? É uma confirmação. Ele tem que romper. Não gosto de entrar nos rompimentos na abertura do dia, tá? Eu prefiro rompimentos depois da abertura, no caso aqui do gráfico diário.
Agora sim ele me dá um gatilho. Eu tenho certeza que vai subir? Não, eu não mesmo assim eu não tenho certeza. Eu tenho um risco e tenho um retorno. Vale a pena o meu risco retorno? Vale. Beleza, então entrei. Tá? Então eu não tenho certeza, eu tenho uma indicação. Aí o que o mercado faz hoje? Em momento algum engatilhou a compra. Porque a nossa suposição era o quê? Que o vendedor, né, que ele já tinha gasto tudo aqui, acabou. E não aconteceu isso. O vendedor ainda está aqui. Então não teve entrada. Tá? Então tá aí, ó, o martelo no suporte não teve entrada. Tá? E não confirmou. Então a gente precisa de uma confirmação. Não tem uma certeza. Não é um martelo que vai fazer o mercado subir. O que vai fazer o mercado subir é não ter mais venda e ter compra, oferta e demanda. Mas teve venda. Vamos dar uma olhada aqui na Itaú. Mandei isso aqui até no Close Friends para mostrar para eles isso. O que acontece? Olha a Itaú. Na Itaú, como teve sinal meio falso, né? Então, olha, caiu. Aqui é um doji lápide, né? Quase um martelo invertido, sei lá, alguma coisa no meio desses dois. Ó, rompe para cima, como eu falei, né? Não tem sequência, você tem que sair, ó. Você tem que sair. Então, o que parecia ser uma reversão, vamos apagar do lado, que a gente vai pensar no mercado antes dele ter acontecido. Olha. Tava assim, ó. Uma puta cara de reversão. Qual é a suposição? A suposição é que acabou a venda. Na verdade era aqui a entrada, né? Nesse pavio aqui, tá? Era isso que a gente queria, ó. Caiu muito, acabou a venda. Ele não aconteceu. Então não existe acertar o mercado só olhando o gráfico parado. A gente tem que ver se o mercado, o que o mercado vai mostrando depois. Olha só, tem venda de novo, é presença de venda, entendeu? Então não teve confirmação, não respondeu da forma que a gente queria, tá? E as pessoas querem olhar uma figura e acertar o futuro, não vai, tá? Como eu falei hoje no fluxo de CSN, teve maior alta e daqui a pouco volta tudo. Fica até difícil de mostrar material para o pessoal lá do Close Friends, que está mudando tanto o mercado. Olha o outro exemplo. Beleza, aqui a gente tem um gap, né? Então ele sobe só para fechar o gap, tá? Mercado de baixa, natural, um pullback. Esse aqui é mais claro. Mas mesmo assim, quem está olhando só o candlezinho paradinho, não está vendo todo o contexto, tá? Quem olhou só o candlezinho, pô, acha que isso aqui vai ser reversão. Que nem hoje, ó. Essa figura ontem é uma figura interessante. Mas teve confirmação? Não teve. Por quê? Por que eu tô falando tanto da confirmação? Porque a confirmação, tá? Ela que vai mostrar se o pressuposto nosso está certo ou errado. E mais importante, tá dizendo que isso aqui é dinâmico, tá? Isso aqui é dinâmico. Não é uma figura, não é adivinhação. Acho que eu passei isso. A CSN, jogo rápido. O que eu estava falando da CSN é o seguinte. Olha, eu passei até lá no Telegram, né? Porra, aqui ó, você tinha o Morgan Stanley, a gente tinha o JP Morgan, todo mundo comprando, tá? Tudo bem, graficamente rompe a máxima, falso rompimento e vem para baixo, ok? Só que o que aconteceu para fazer isso? O mercado lá fora estressou, aqui estressou a bolsa toda. Não foi um problema só de CSN, vamos ser verdadeiros, não foi um problema só de CSN. E reverteu o fluxo muito rápido. Esse tipo de mercado está revertendo o fluxo muito rápido, tá? Bom, agora um pouquinho de técnica, né? A gente fez a mínima do mercado
um candle de força. E aqui a gente tem, olha, uma exaustão, tá? Uma exaustão de venda, para ter uma reversão. Ok? Mas a gente precisa sempre de confirmações. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ainda sobre candlestick. Daqui a pouco eu volto a falar normal. O livro que eu aprendi candlestick, esse aqui é o livro que eu aprendi candlestick, tá? É o do Steve Nielsen. Quando a pessoa olha só uma figura, o cara olhou, ó, Shooting Star, vou vender. Vi um Shooting Star, vou vender. Aí sai por cima. O candle, penso eu, a gente tem que olhar o todo. O mercado, ele vai sendo montado aos poucos. Então, ó, ele começa o primeiro sinal, depois outro, o terceiro, ó, ele vai mostrando resistência para subir, tá? Então a leitura, na verdade, é um mosaico, é uma composição. Não é simplesmente olhar uma figura. Vai cair. Essa aqui caiu. Eu posso botar lá e postar. Olha, deu certo, tá? Agora essa deu errado quase. Essa subiu um pouco mais. Agora a gente tem que olhar toda a história. Por isso que é bom a gente ir acompanhando o fluxo junto com o candlestick durante todo o período de mercado, que a gente consegue entender que tinha ordem, a gente consegue entender o todo. Então a montagem da figura não é uma figura só, tá, galera? E aqui, tem que cair. Não, tá? É o contexto todo que ele vai sendo escrito e a gente vai lendo. Cada candle é uma informação. Cada candle confirma ou dá mais pistas que vai descer, tá bom? Vou virar para cá. Bom, então o que eu queria estar mostrando para vocês, isso é mais para quem realmente está começando, né? Olhem o mercado, primeiro, como uma coisa dinâmica. Entra notícia, muda, entra um fluxo novo, muda. Então olhe não como uma coisa estática. Eu vi essa figura, deixa eu tirar o livro. Tá? O livro é esse aqui, ó. Bom, olhem para o mercado como uma coisa dinâmica, ok? Não tem uma figura e você vai acertar o que vai vir para frente. Então quem está começando e está pensando nisso, está perdendo tempo, tá? Perdendo tempo. Aceita que é dinâmico e precisa das confirmações, tá? E também olhem o mercado. Olha o mercado como uma história que vai sendo contada, como uma novela. Cada cena é um candle. Cada candle vai contando a história, vai encaminhando a história numa direção. Então, cada cena vai contando o filme, vai levando o filme para uma direção. Mas diferentemente de um filme que já tem um final que o cara escreveu, o mercado não tem um final. Existe sim a possibilidade, né, de aquilo acontecer, né? Filme de comédia romântica. Você no início já dá aquela dica, né, de que o cara vai ser aquele cara que a mulher vai ficar afim, e mais ou menos a história a gente já sabe, né? O roteiro, tá? Então às vezes tem essas dicas boas e aí que a gente aproveita, né? Aquele padrão, olha, tá? Esse filme eu já vi. É exatamente isso. Esse filme eu já vi. Mas é dinâmico, tá? Pode ser que de uma hora para outra o galã morreu, tá? No mercado é assim, ele muda tudo. Então a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Porque são probabilidades. A gente está aqui, morre o presidente dos Estados Unidos. O cara pode morrer, por que não? Aí o que acontece? Muda tudo. Não está no gráfico. A barragem de Brumadinho não estava no gráfico. Acredito eu que esse lance da Petrobras não estava no gráfico, sabe? Um dia antes o mercado tinha subido forte. Foi uma quarta-feira, acho que o cara falou na quinta,
Na quarta a Petro tinha subido forte. Se o pessoal soubesse, já tinha vendido, não ia subir, né? Às vezes as pessoas sabem, se posicionam e a gente consegue ver no gráfico, mas nem sempre. O avião que bateu na torre não estava no gráfico. Então é isso, é dinâmico e é uma história que vem sendo contada. Olha o candle, olha o todo, como se fosse um mosaico, o pequeno e o grande, tá? Para fazer essa leitura, olha, o mercado está fazendo assim, está com dificuldade, bate nesse nível, sobe. Então eu penso que funciona assim. Cara, esse livro é do Steve Nison, tá? É só você ver na internet, ele tem vários desses, ok? Exatamente, o candle sozinho não diz nada, essa é a ideia. E melhor, um candle, eu gosto do candle, eu tenho os padrões de candle, mas eu tenho que estar confirmando cena a cena para ver se eu entendi bem a história. O fluxo ele ajuda muito, galera. Eu vou falar para vocês que eu comecei depois no fluxo. E agora eu tenho operado bastante dólar com DOM, tá? São tiros mais curtos, mas é o que está acontecendo na hora, né? Mas não deixo de usar o gráfico. Eu só quero passar para vocês, não é que o gráfico não funciona. O gráfico funciona, senão eu não usava, não vou gastar meu tempo. Eu acho legal o gráfico. Eu só quero dizer que ele não vai ter a resposta que as pessoas esperam que tenha, tá? Elas querem achar a solução ali. E na verdade não existe uma solução, existe uma habilidade, um entendimento, e a gente tem que ter humildade para saber. Não é humildade, a gente não pode ser ingênuo achando que tem uma solução na bolsa, tá? É uma leitura, as coisas mudam, como eu falei, existem coisas inesperadas. E nesse atual mercado, a gente está com muita coisa inesperada, tá? Por isso que eu acho que para swing trade está muito ruim. Não faria swing trade nesse mercado. Às vezes, quando eu tento fazer, e não me dou bem. Então, estou passando isso para vocês. Essa aqui é outra coisa de renda fixa, não adianta me perguntar. 4 milhões de opções, alguém ficou sabendo, tá na cara. Inside Trader tem, claro que tem, tanto é que estão investigando, tá? Em relação aí às opções que compraram. Legal. Quando usa o DOM, qual o meu gain? Cara, o DOM, aí tem uma coisa legal. Eu acho, tá? Pode ser que eu mude o que eu estou falando, mas eu acho que ele funciona melhor para operações curtas, tá? Para alongar, eu preciso do auxílio do gráfico, entende? Mas aí eu fico um pouco no risco, tá? Eu fico no risco. O que eu quero passar, na verdade, não é isso é bom, isso é ruim, tá? Não é isso. Como eu vejo, né? Eu estou sempre vendo o gráfico. O que eu quero passar aqui é que não existe... Aquilo ali não é uma bola de cristal, é isso. Aquilo é uma ferramenta super válida, mas com limitações. E as pessoas, quando começam a estudar, acham que não vai ter limitação, que a limitação está com ela. Entende? Eu achava que a minha assertividade não era boa quando eu usava o gráfico no início, porque eu não entendia direito. Mas não é porque é uma ferramenta que ela te dá probabilidade, cara. Aí eu comecei a entender o que é uma cabeça de trader. É probabilidade, tá? Não quer dizer... Até o fluxo, tem fluxo de compra. Eu mostrei na CSN. Daqui a pouco ele inverteu. Entende? É isso. Eu estava no fluxo, ele inverteu. Mas ali, o que acontece? É o que eu estou falando. O mercado ele é dinâmico, ele muda. A gente não vai controlar esse bicho. A gente tenta controlar, tá? É incontrolável. Tá? É um equilíbrio instável, ele é incontrolável. Isso que a gente tem que entender. Então tem muita gente que, eu não estou entendendo, eu não estudei muito. Não é isso. Cara, todo mundo aqui já sabe as figuras todas. Tá? De repente falta esse toque. Agora sei as figuras. O que eu tenho que ver? Confirmação. Vou tentar acrescentar no meu gráfico um pouco da leitura do fluxo, para aumentar a minha probabilidade. Fez um martelo. Próximo candle, o que a gente quer? Que entre e compra. Aí você olha no fluxo, tem venda, 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 venda.
não vai fazer, não vai subir, entendeu? Então, essa junção que eu acho legal, eu não acho que isso é bom e aquilo é ruim. Eu acho a junção é mais, tá? E sempre sabendo que existe a dinâmica, as coisas mudam e a probabilidade, tá bom? Não sei se estou conseguindo falar isso para vocês. Não, eu não olho quem compra ou venda, tá? Eu só olho as apregoações. Vai no Telegram, no meu Telegram, eu tenho botado bastante coisa disso. É só olhar os vídeos, tá? Você vai ver que eu não tô... Hoje eu botei um com corretora, que foi o tape reading, que foi o book de oferta, só para mostrar como os caras trabalham. Mas no Dom não. Então lá no meu Telegram deve ter uns 8 videozinhos rápidos sobre com o Dom, tá? Cara, por exemplo, quando eu estou no Dom, eu não leio a fita, ok? Soares, né? Quando eu estou no Dom, eu nem leio a fita. Mas eu tenho me desenvolvido mais no Dom, então é uma coisa que eu uso, mas não é uma coisa que eu faça há muito tempo, tá? Tenho trabalhado, muitas vezes eu estou girando até com lote pequeno para pegar mais o sentimento, entender mais a ferramenta, tenho gostado muito. Tá? É isso que eu quero passar. Não é que eu tenho lá desde trás, gráfico não, eu olho desde lá de trás. Mas o Dom é uma ferramenta, não é que seja nova para mim, já existe há algum tempo, mas que eu comecei a adotar há menos tempo, mas que eu estou achando interessante e acho que ajuda também no gráfico, tá? Mas o principal da live é falar para o pessoal esse negócio. Não olha uma figura e acha que vai acertar o futuro, né? Aí eu posto o negócio de candlestick, bomba. Eu posto fluxo, não bomba. E aí eu começo a entender por que tem muita gente que perde. Ok? Bom, gente, vou encerrar, tá? Eu tenho aí coisa para fazer 3h30. E é isso, gente. Obrigado aí, vai ficar gravado. Quem quer ver um pouquinho de fluxo, estou botando no Telegram várias coisas, tá? Até para o pessoal entender um pouquinho mais. Acho que tem ajudado. Beleza? Um abraço aí para vocês.